A FEB TV, que está transmitindo hoje no canal 3, www.febtv.com.br. Nossos agradecimentos à FEB e ao Grupo Secal, que está transmitindo a nossa palestra especial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, para que neste momento a equipe espiritual que está conosco nos abençoe, desejando a todos nós uma boa noite, que possamos aproveitar o máximo possível os ensinamentos que a nossa irmã trará para todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, Pai, e livra-nos de todo mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda a equipe espiritual aqui presente, estamos considerando como aberto a palestra especial deste mês de novembro. Passando a palavra à nossa irmã Maria. Boa noite, irmãos e irmãs. É bom poder retornar a casa e temos como hábito, inicialmente, agradecer a casa e a espiritualidade por mais uma oportunidade de trabalho e de aprendizado. Vamos iniciar também com Kardec e encerrar com Kardec também. Encontramos, há algum tempo, na Gênese, um chamamento feito por ele há muito tempo e que nos responde uma série de questionamentos e de buscas. O homem não precisa desenvolver apenas o conhecimento, mas trabalhar os sentimentos. Está lá. E aí a resposta para nós do porquê que estamos como estamos. Das nossas questões, os nossos problemas, as nossas indagações, o nosso não conhecimento de si mesmo, a nossa não compreensão, as nossas dúvidas, a nossa não evolução, acompanhando a evolução moral, ética, acompanhando a tecnologia, a evolução da humanidade. E fomos viajar pelo mundo dos sentimentos, procurando compreender o sentir. Sentimentos. E aí fomos lá, claro, nas primeiras emoções, as básicas, as primeiras, que temos que buscar entendê-las. Começamos pelo medo, nossa viagem, fomos pela raiva. São emoções, sentimentos ainda primários, primitivos, básicos. E quando chegamos na raiva, nos deparamos numa encruzilhada. De um lado havia uma indicação, mágoa, quando ficamos raivosos porque alguém nos fez algo, ou numa outra via, quando nós cometemos algo que julgamos, acreditamos, cremos, que fizemos errado, cometemos algum erro, nós trabalhamos a culpa. Irmãos, este sentimento, ele é de uma imensidão tão grande e de uma necessidade de nossa busca e compreensão, porque foi utilizado ao longo dos séculos como um mecanismo
E a gente vai andar, fazer uma viagem. Primeiro, claro, tentando responder aquela coisa básica, como criança faz. Mas o que é a culpa? Vamos defini-la. Então, a culpa, o que seria? É uma pseudoconsciência de algo que fizemos de errado. Por que pseudoconsciência? Porque quando somos plenamente conscientes, não erramos. É um sentimento que mexe conosco e está conosco o dia todo. Por exemplo, agora, a gente hoje comemos muito. Ai, que sentimento de culpa. Ai, eu estou muito feliz demais. Que sentimento de culpa. Ah, mas eu não deveria ter feito isso hoje. Que sentimento de culpa. Enfim, coisas mínimas, nós ficamos trabalhando o dia todo com esse entrave e é como se fosse um inseto que está nos picando, nos machucando, e a culpa está lá dentro de nós, mexendo conosco, nos fazendo sentir responsáveis, entre aspas. Porque também, irmãos, nós devemos fazer uma viagem primeiro começando por entender, buscar uma compreensão mínima da nossa culpa chamada medieval, poderíamos chamá-la assim. Vamos lembrar que a gente se responsabilizar pelos erros, por quê? Se havia alguém em que, quando nós cometíamos algum erro, alguma coisa, a gente chegava lá e alguém dizia, olha, reza 10 Pai Nosso, 20 Ave Marias, e vai, irmão, vai com Deus, tudo bem, não faça mais de novo isso. Mas o senso de responsabilidade pela atitude que nós tivemos era tirada de nós. Ao mesmo tempo que passaram para nós e nos utilizaram através do processo da culpa, que se não fizéssemos isso, se não fizéssemos aquilo, enfim, a culpa foi um mecanismo religioso, e quem é muito religioso sofre muito mais com isso, porque era tudo pecado. Tanto é que nós tínhamos que ser batizados para sermos limpos do pecado. Não é uma crítica, irmãos, é uma análise, no sentido de nós procurarmos entender a nossa responsabilidade pelos nossos atos. Fé raciocinada é isso. E o nosso espiritismo é uma fé raciocinada. Daí essa busca, esse entendimento, as obras hoje nos sacudindo, nos chamando, a espiritualidade fazendo com que nós acordemos para isso. Procurando fazer aquela viagem maravilhosa para dentro de nós, do autoconhecimento. Às vezes passamos noites em que acordamos e ficamos, não sei porquê, não dormi direito, e está tudo bem comigo. Outras vezes, não sei, mas eu não estou bem, estou meia deprê, meia triste. Mas está tudo bem, a vida está indo normal. São indagações que fazemos para nós mesmos, a demonstração de que nos desconhecemos. E vejamos, irmão, há uma expressão de que a gente até tem nojo de determinadas coisas. Por exemplo, alguém para e não toma droga, diz, eu estou limpo. Vejam bem a ideia também de que ficou tudo no sentido enrustido dentro de nós. As religiões foram criadas para acabar com as convenções, e a maioria viraram convenções. Então, aqui nós, que temos fé raciocinada, entendermos isso, nos libertar de todo esse processo. E olhem, irmãos, que na questão da sexualidade trabalhou muito nas nossas mentes, e como nós não somos espíritos de uma encarnação só, nós trazemos isso tudo dentro de nós, aflorado.
mexendo conosco. Joana de Ângeles, nas obras da psicologia transpessoal, psicografada por Divaldo Pereira Franco, nos coloca que a maioria dos processos depressivos são oriundos da culpa. Ah, mas eu nessa vida não fiz nada de tão grave assim, não tenho de que me culpar tanto. São probleminhas, coisinhas corriqueiras, naturais. Porque também é interessante, irmãos, olha, se a gente for ver as causas, a gente olhou essa, no sentido da idade medieval, que são aquelas coisas, e dentro de nós elas ficam encalacradas, encarceradas no nosso inconsciente. Porque as nossas obras hoje nos trazem tudo isso para que a gente tenha essa compreensão. E, de repente, encontramos alguém que basta você olhar e ele diz: o que já está me olhando desse jeito? Fiz alguma coisa errada? Eu não estou bem? Quando um irmão faz isso, é porque ele tem dentro de si todo um arcabouço armazenado de processos de outras encarnações. Porque fica, irmãos, os sentimentos ficam conosco armazenados de uma encarnação para outra. Quando nós os sentimos com uma forma muito forte, eles permanecem conosco. Daí a necessidade de nós, até quando entramos nesses processos mais difíceis, e um deles, além da depressão, é a chamada esquizofrenia, que tem correlação com a culpa. E as nossas obras vão mais além, colocando até que são irmãos que cometeram atos bem difíceis durante as suas outras vidas. Aquela mania de perseguição, aquela desconfiança, a maioria desses nossos irmãos, André Trigueiro, na sua obra, relata até e dá índices de que os esquizofrênicos acabam cometendo suicídio. Por quê? Porque teriam que serem perdoados por alguém a quem eles magoaram, feriram, machucaram em outras encarnações. As obras estão aí nos clareando, nos mostrando, nos abrindo. E há também uma questão que a gente tem que... Por que eu chamei pseudoconsciência e falei em consciência? Por quê? Porque nós temos que acordar. São 4 estágios de sono. Leon Denis, nas suas obras, filósofo da época de Kardec, coloca assim, que a maioria da humanidade ainda vai do berço ao túmulo, do túmulo ao berço, dormindo. Não acorda. Então, o sono, aquele natural que temos necessidade para produzir hormônios, que temos um período nosso de horas de sono, sim, natural. Mas a maioria vive dormindo, não está desperto, não acordou ainda para as coisas do espírito, para a necessidade do despertar, da evolução, da busca, do entendimento, do autoconhecimento, da verdadeira viagem. E agora nós estamos perto das férias grandes de verão das nossas crianças. Nós estamos programando viagens, mas não esqueçamos, irmãos, da maior viagem, que é aquela que precisamos fazer para dentro de nós. Essa busca, para trazer lá de dentro todas essas culpas, esses ranços, essas crenças. Como Joana de Ângeles nos fala tão bem, precisamos ressignificá-las. Palavra complicada, mas é dar um novo significado para as coisas que acreditamos. E aí a gente vai viajar mais em outras causas. Falamos numa, e agora não vamos falar só do passado. Tem as culpas da modernidade, do capitalismo. Ah, eu tenho que ter um carro bom dessa marca. Eu tenho que ter o corpo da Gisele Bündchen, eu tenho que malhar.
mas eu tenho que conseguir, porque eu tenho que me formar, eu tenho que ser poderoso, eu tenho que conseguir as coisas, eu tenho que vencer. Sim, só sempre no sentido que, dessa busca, né, do poder. Existe um padre francês fantástico chamado Jean-Yves Leloup. Ele criou até uma expressão para esse momento que a gente está vivendo, em que nós... Só um pouquinho aqui, irmãos, vou achar a palavrinha aqui. Do padre Leloup, normose é a palavrinha que ele criou. Como se nós, de repente, tudo a gente acha normal. Então, porque fulano faz tal coisa, e aí cria para nós uma série de sofrimento, né? Então, nós buscamos dentro dessa normalidade, que nós julgamos que é natural, que se todo mundo faz, por que eu não vou também? E aí sofremos, trabalhamos dobrado, queremos dar tudo para os nossos filhos. Porque meu pai, vou ser melhor que meu pai, vou dar tudo que meus filhos querem. E aí, de repente, damos tudo que é material para eles. Né? Aí nós temos outras questões na questão da psicologia, se a gente for avaliar que causa nos culpa, aquele sentido que uma grande parte de nós tem quando fazemos parte de uma família numerosa. Tem sempre alguém que é o cuidador de todos, é o pai de todos, é o responsável, é o super-herói. Ele parece que se ele não cuidar dos irmãos ou fazer as coisas pelos irmãos, porque foi lhe cobrado, lhe pedido, lhe dado aquele encargo. Você é responsável, vai ter que cuidar dos seus irmãos. E se ele não faz, se sente tremendamente culpado. E aquela criança que não para de ouvir, eu me arrebento de trabalhar, estou fazendo tudo por você, e o que você me dá em troca? E aquela criança que ouve isso, se sentindo culpada por estar ali, pelas cobranças. Eu dei a minha vida, e aí outros na faixa de idade maior já, na terceira idade, que chega e diz, eu dei minha vida por meu filho, eu fiz tudo, e agora olha o que fazem para mim. E o filho, culpado. A culpa, irmãos, é tão complicada, mexe com as nossas estruturas, não nos deixa, é uma pedra no nosso sapato. E quando ela está nos mexendo muito, nós temos que pedir socorro às pessoas, aos psicólogos, aos terapeutas, ao atendimento fraterno das nossas casas, a buscar a ler Joana de Ângeles, a buscar ler Marlon Reikdal. E aí a gente poderia citar todos os nossos autores, porque a espiritualidade, quando ela vem com tudo. E a gente pode chegar em casa... E para continuar essa nossa reflexão, que a gente, 1 hora mesmo assim é pouco, eu queria que os irmãos levantassem a mão para mim, quem tem YouTube no celular aqui, um programinha no celular, quem tem? O braço erguido aí, que coisa boa, uma promessa, um pedido, tá? Vamos botar lá, vídeo espírita, né, sobre culpa, ok? E vão continuar ouvindo, tem inúmeras palestras, os irmãos vão ouvir, vão continuar essa reflexão, para se limpar e se sentirem livres, para dar um novo significado àquilo. Por quê? Porque, na verdade, e aí, irmãos, para a gente relaxar, eu fui interna em colégio de freira, né, tenho 70 anos, e naquele período... tínhamos saído aos domingos, mas tínhamos que estar com o armário todo arrumadinho, a roupa como pirâmide e uma fitinha amarrada, com lacinho. Adivinhe, irmãos, até hoje, meus armários, eu estou perdendo a saída de domingo. Olha, eu abro o armário e falo com ele, fica aí bagunçado, eu não vou sofrer por você. Eu estou perdendo minha saída de domingo até hoje. Então, são coisas tão pequenas, mas que mexem conosco de uma forma que não nos dão paz. Por isso eu digo, é um prego no sapato. Aí eu tento dar um novo significado para aquilo, mas de vez em quando está lá, sobe. Por quê? Porque nós não esquecemos de nada. Tudo fica armazenado, e nós?
O que nós temos que tentar é ir conversando conosco mesmo e dando um novo entendimento para aquilo. E é assim que nós fazemos o quê? A compreensão a respeito dos erros dos outros. Paramos de fazer julgamento. Por quê? Respeitamos cada um com a sua condição de errar ou de acertar. É um começo. É um começo. Então, agora, quando o Leloup fala nessa obra sobre normose que nós estamos fazendo, por que nós estamos sofrendo tanto? Porque nós buscamos o ter em vez do ser. E, além de tudo, ainda só parecemos. Não é só querer ser, ter, queremos parecer o que nós somos. Então, tudo é um chamamento, uma sacudidela para que a gente, né, acorde para isso. Pelo menos chegue no segundo estágio do sono. É de que estamos começando a ficar despertos, com a consciência desperta, acordados para uma série de coisas do espírito. Tirando um pouco a preguiça de lado, porque eu agora quero perguntar, quem tem Facebook no celular? Uau! Ai, que triste, irmãos. Mas eu já tirei o meu para dar exemplo. Aí eu fiz um WhatsApp para os mais chegados, para não melindrá-los, claro, e para dar o carinho que a gente precisa. Mas o tempo que a gente tem para ouvir, trabalhando... A gente, às vezes, eu estou cozinhando, estou ouvindo alguém. Tem um tal de telefone que a gente anda pela casa e o celular está lá não sei aonde. Olha só, irmãos, a espiritualidade está aí e funcionam esses raios, esse campo de energia, e a física quântica está aí nos sacudindo, nos alertando e comprovando aquilo que nós, espíritas, através das obras, já aprendemos. Do campo de energia, que está tudo aí fluindo para nós. Basta nós conectarmos, nos plugarmos, nos ligarmos a isso. Deixar que venha, que penetre em nós e que nos toque no fundo. Para que a gente possa efetivamente, né, nos amar, compreendendo que nós podemos errar, que sermos passíveis de erro é humano. Porque também tem dois caminhos na culpa. Ou a gente vai, e tem um terceiro que seria o certo, mas vamos olhar assim, ó, eu chego nessa estrada aqui, eu olho, tá, aquele bendito chamado culpismo. É aquele que diz, ai, mas eu não devia ter feito isso. Ah, meu Deus, como eu estou me sentindo culpado. Se eu pudesse viver minha vida, eu faria tudo de outro jeito. Ah, meu Deus, o culpismo. E fica só naquele círculo. Imaginem, irmãos, o campo de energia desse ser que fica ali remoendo, remorso é isso, fica ali parado, remoendo, remorso é isso, sabe que errou e fica ali. É como se tivesse, de repente, quebrado o carro no caminho, e aí para e diz assim, nossa, meu pneu furou, e agora o que eu faço? E fica batendo a cabeça na lataria do carro, e agora o que eu faço? E eu não, está escuro, e onde é que eu vou? E isso é remorso. É você ficar sem saber o que faz, só remoendo, sem sair do lugar. Não resolve nada. Apenas um campo energético ruim que vai te abrir conexão com um monte de campos iguais. É assim que nós ficamos bem ou ficamos mal. É conforme nós nos ligamos. E olhem, irmãos, é bom até viajar um pouco em física quântica, porque vale compreender que nós somos co-criadores, como ele nos afirmou. Hoje é a prova de que nós podemos mexer com a matéria. Nós somos verdadeiramente deuses, no sentido como ele nos ensinou. Mas precisamos fazer essa busca, essa limpeza, tirar todo esse campo de energia vibratório negativo que os sentimentos ruins fazem em nós. E culpa é raiva de nós mesmos. Uma raivinha enrustida, que tem também o culpismo e tem o desculpismo.
daquele que não assume nada, é tremendamente irresponsável, e que diz, me desculpe, viu? Ai, me desculpe, eu não vou fazer de novo. Mas daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Ai, eu não sabia que era assim, deixa... Aí, às vezes, nós somos coniventes com pessoas assim. E ainda dizemos, ah, tadinho, ah, eu amo tanto, é meu neto, é fulano, deixa para lá, bate nas costas, tudo bem. Ainda somos coniventes com o erro dos outros. Como se fizeram conosco no passado, dizendo para rezar uns Pai Nosso, umas Ave Maria, não assumindo aquilo que fizemos de errado e nos libertavam, alguém nos livrava dos erros. Era tão cômodo, tão prático. E daí para nós hoje ser tão difícil assumir com responsabilidade os erros que cometemos. E temos que assumi-los, irmãos. Porque é com eles que nós aprendemos a fazer um novo caminho. É com eles que nós evoluímos. É com eles que nós crescemos espiritualmente. É com eles que nós fazemos o aprendizado do amor. Porque, de repente, se nós nos tornarmos seres bem conscientes, nós vamos procurando evitar fazer de novo aquilo, né? E vamos passar por um processo diferente. Mas a gente está falando na culpa sempre com coisa negativa, né, irmãos? Por exemplo, as nossas crianças, e tem também aquela coisa que pode magoar mais e ferir mais uma criança, que é a indiferença. Fica aí, vai para lá, você só me dá trabalho. E aquela criança sai quietinha, pega o dedéu, vai para o quarto, fecha a porta. Porque eu estou com uma vida difícil, estou só batalhando, estou sofrendo muito. Olha, para conseguir tudo que a gente quer. E aí vamos esbravejando uma série de coisas, colocando para fora, às vezes, sem perceber, sem ter sensibilidade, sem demonstrar, porque dentro de nós ainda tem uma coisa chamada ego, muito pesada, muito forte, que nós temos que entender um pouquinho também sobre ele. Porque ao nós estarmos aqui, nós adquirimos uma persona. Essa persona é aquela identidade que nós temos para poder conviver. E, de repente, nós vamos criando mecanismos de defesa, e que o nosso ego vai deixando se levar. Então, não é que ele seja ruim, mas nós temos que conhecer ele e saber como lidar com essas questões do nosso ego também. As nossas crianças, imaginem, irmãos, quanto a indiferença, o que pode redundar nelas durante a sua vida mais tarde, a sensação de abandono, a sensação de culpa, a sensação de sobrecarga. Nunca vai ser um ser feliz. Então, nós temos que refletir, parar, olhar para dentro, pedir socorro à espiritualidade. Quando fazemos alguma coisa errada, nós temos que fazer essa busca com muita vontade e muita garra. A culpa é um algoz persistente e perigoso que merece a nossa atenção. Por quê? As pessoas que se sentem muito culpadas, as patologias, as doenças, a gente já enumerou as duas piores, que seria a esquizofrenia, seria a depressão, processo depressivo. Mas nós ainda podemos ver a baixa autoestima, angústia, uma melancolia enorme, que já é o que prevê a própria depressão. A pessoa vai ficando quieta, vai ficando no processo de viver as coisas no passado, gosta mais das coisas do passado. Este ser também usa um tempo do verbo, que é um futuro subjetivo. Eu deveria, eu poderia,
eu gostaria. Quem da gente já nos pegou dizendo isso? Por quê? Porque por trás tem um esquema da culpa mexendo conosco. Por trás está ali enrustido isso. Então nós, nesse processo, quando é o processo do culpismo, a gente primeiro faz um julgamento do erro que a gente fez. A gente julga, porque dentro de nós, irmãos, durante as nossas encarnações, nós vamos criando um moro, um juiz. As normas sociais, porque a culpa tem a ver com normas sociais também. Né? As normas, as regras, nós infringimos aquelas regras, nós julgamos que erramos, que agimos errado. Então, nós fazemos esse julgamento de que fizemos aquilo errado. E ao longo das nossas vidas, nós vamos formando dentro de nós um tipo de uma legislação do que é certo e do que é errado. Isso tudo está dentro de nós. Agora, olhemos daí, então, que tem coisas do passado que não é mais hoje na modernidade. São coisas diferentes. Hoje já não acontece da mesma forma. E é também ainda aquele tempo da psicologia que a gente vai ver da criança. Quem de nós já não se pegou, e eu já me peguei fazendo assim, dizendo para a neta, você já é uma mocinha agora. O que eu estava fazendo nesse momento? Colocando ela dentro de um processo de comportamento que eu estipulei. A mocinha tem que agir assim? Você já é um rapazinho. E e os professores, e a escola, os educadores, e mesmo os pais, que vão passando para a criança a ideia de que tem que fazer determinadas coisas, porque assim é o certo, assim é errado. Mas não explicam por quê, nem como. Simplesmente como convenções sociais. São assim que se formam as crenças. O direito da criança de questionar, de falar, de expressar. Temos que deixar que a criança o faça. Não fiquemos colocando a criança dentro de um processo de que agora você já é homenzinho, tem que se comportar assim, assim, assim. Indague para ele, como você acha que, na tua idade, você com 10, 11 anos, como você faria? Aliás, todos nós, paremos de dar respostas completas. Façamos o quê? Indagações sempre. Por quê? Nós precisamos de um monte de respostas. Nós somos um enorme ponto de interrogação. Isso é fazer o quê? Vivenciar o segundo estágio do nosso espiritismo. O primeiro que a gente vê foi aquele em que nós, irmãos, tivemos as mesas levantando o pé, cestinha andando. E hoje nas nossas casas espíritas não acontece mais nada disso. Esses mecanismos que chamavam a atenção de efeitos especiais, porque aquela era a primeira etapa do nosso espiritismo e que era necessário todo aquele movimento para que as pessoas, para que a atenção fosse chamada. E a segunda etapa? Para ver onde que a gente anda. A segunda etapa é a que nós fomos procurar respostas para as nossas perguntas. É a etapa da filosofia. E a maioria dos irmãos aqui leem muito, procuram as obras, já estudaram as obras básicas, vêm à casa espírita, tentam participar de grupo de estudo. Porque somente nós faremos a solução dos nossos problemas, através do entendimento, da compreensão, adotando o espiritismo como uma filosofia de vida. Essa é a segunda etapa do espiritismo, mas ele já está lá para frente. Ele está numa terceira. Querendo que nós vivenciemos o que estão nas obras.
E aí lembra essa frase de Kardec lá no passado, dizendo cuidado com a evolução tecnológica só. E aí a gente diz, esse mundo não tem mais jeito, o ser humano está do jeito que está. Porque nós não nos preocupamos em nos conhecer, em nos amar, em nos equilibrar, nos harmonizar. Trabalhar essas coisas que mexem conosco, que são os chamados sentimentos. E esse ano a gente pretende ficar andando até, acho que ano que vem, até metade de julho, mas depois a gente quer partir para o pensar. São as 3 energias da mente, porque nós temos 3 energias, e agora a indagação da nossa doutrina espírita, da ciência, da neurociência, da física quântica é uma tal de consciência. A mente, consciência, interrogação. Fica no cérebro? Não. Onde fica? É o espírito? Essa terceira etapa do espiritismo é para que nós vivenciemos esses ensinamentos que estão nas nossas obras. Para que a gente deixe um pouco a preguiça de lado. Criamos hábitos. Sabe como a gente faz com os netos ou com pessoas que a gente quer que criem determinados hábitos, métodos de vida? Faça fazer 5 vezes determinada coisa e uma criança daí passa a ter aquilo como um hábito. Condiciona, habitua e vai. Assim fizemos com a nossa neta, uma delas, o hábito da leitura. Porque fui feliz, me criei numa fazenda na Serra, no interior de Lages, e tive uma mãe fantástica, e um pai também incrível, que me dava um Monteiro Lobato, e que me cantava, tocava violão, Pedro também, meu pai. E aquilo tudo foi me despertando a alma para a arte, para a música, para a leitura. Agora nós ficamos lá enquadrados numa televisão, ou então enquadrados num aparelhinho quadradinho o dia todo também, sem utilizá-lo da forma mais positiva. E temos uma obra aí fantástica também, irmãos, que vale nós adquirirmos, de Daniel Goleman, que falou para a gente a importância das emoções, que descobriu, que sacudiu todo o mundo, no sentido de que o maior valor nosso não está no nosso QI, consciente intelectual, mas no nosso QE, nosso consciente emocional. E Daniel Goleman agora lançou uma outra obra. Adivinhem, irmãos, foco. Por quê? Onde é que está nosso foco? E está bem o foco ali? Está bem? Uma indagação que eu deixo para os irmãos. No sentido de crescimento, de evolução, porque essa é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo maior. Não percamos tempo. Olha a oportunidade. Quando vemos alguns com o cabelinho branco, nós as mulheres escondemos, né, faz de conta, mas sabemos que já estamos. A gente vê que estão ganhando mais tempo para aproveitar no processo evolutivo. Mas criamos um hábito de dormir, Sueli Caldas Schubert, num livro sobre a mente, nos fala muito bem sobre essa questão do sono. Vamos ficar despertos, vamos colocar o foco verdadeiramente naquilo que devemos colocar. E vamos entender e passar para aqueles de quem nós somos responsáveis, de que o mais importante não é o QI, mas o QE, é o equilíbrio emocional. Às vezes a gente vai no médico e mal olha para a gente. As nossas universidades teriam que passar por uma mudança. Para de ficar com a área da tecnologia só. Bota aí no currículo de novo. Isso é uma luta nossa que nós teríamos que questionar. A necessidade da filosofia, da sociologia, da psicologia.
da área de humanas, porque nós nos desumanizamos ao longo desse processo tecnológico violento, maravilhoso, mas enganador, e que não está nos alimentando plenamente. Então, irmãos, voltamos lá para o nosso eixo. No culpismo a gente julga, a gente se pune, a gente se condena, e tem um outro processo pior ainda, que é aquele de ficar com autopiedade. Ai, meu Deus do céu, coitadinha dele, ou então coitadinha de mim. Né? E aquela pessoa fica, então, não toma iniciativa de nada, gera insegurança, baixa autoestima. Enfim, irmãos, são inúmeros os fatores psicológicos que desencadeiam a danada da culpa. E a gente vai ver na desculpa também, a pessoa faz autojulgamento, aí quando se desculpa, cria uma justificativa. Ah, eu fiz isso porque isso e aquilo e aquilo. Ah, fulano fez isso porque não tem idade ainda, não compreende. Né? O desculpismo. E a gente acha que, estou protegendo fulano, eu amo, por isso que eu estou dizendo isso. Tu está dando desculpa para ele, para esse erro enorme. Não devia. Não. Desculpismo não é amor. É pseudo-amor também. Quem ama, corrige, alerta, chama a atenção de forma amorosa, mas não deixa continuar no erro. Porque, como a gente diz, permanecer no erro é burrice, aquele chavão nosso que a gente usa muito. Né, irmãos? Então, os efeitos da culpa também tem uma outra coisa que é a danada da vergonha. Mas eu fiquei tão envergonhada. Esses dias, eu peguei tranquilamente um tapetinho do quarto, fui na janela e tchum, tchum, tchum. Dei uma sacudidela. A vizinha de baixo interfonou para mim. Quem é que está sacudindo tapete com pó aí do andar aí que está caindo aqui no meu pátio? Eu acho que eu fiquei roxa, vermelha, azul, a orelha, o pescoço. Eu disse, meu Deus, olha o que eu fui fazer. Mas é porque eu tive plateia, a vergonha é plateia. Quando a gente tem plateia, a vergonha. Já a culpa é uma coisa só da gente, é pessoal, é nosso. Agora, envergonhada a gente fica porque a gente não quer que o outro veja que a gente errou. Agora eu quero que os irmãos me digam por trás qual é o sentimento pior de todos que está atrás da culpa. Orgulho. Porque a gente não admite que errou. Não admite. Por trás de todo o processo de culpa, está o danado do orgulho. E as duas chagas, como nas obras são ditas para nós, por Kardec, orgulho, egoísmo, o ego. Mas eu errei como? Não me perdoo, mas nunca vou admitir que eu fiz isso. Euzinha. Então, tem isso a ver, meus irmãos. E aí a gente pode ver que também, remorso a gente viu que é aquela coisa de ficar remoendo, andarilhando, né? E tem os efeitos emocionais, a tristeza, o ódio, a apatia, a ansiedade, acarreta dor, angústia. E tem a mania do perfeccionismo, né? Porque até hoje o armário tem que estar dobradinho como pirâmide, não com lacinho de fita, mas se não está... Né? Como eu fui cobrada uma vez. Então, mania de perfeccionismo por trás tem cobrança. De pais muito duros, muito rígidos, né? Que exigem demais e daí até de uma forma cobram em excesso, faz na marra adquirir responsabilidade, como eles dizem. Não é uma consciência de responsabilidade. É na marra. Tem que fazer na marra. E aí, o que acontece? Fica com mania de perfeição para o resto da vida. E é como nós, mulheres, né? Nós somos a rainha do lar. Se não for, a gente não deixa uma louça na pia, porque daí está bagunçada. Se uma amiga entra na casa, a gente diz, olha, não ligue minha cozinha, viu? Hoje não deu tempo. Por quê? É culpa. Culpa foi nos passado, é nos cobrado, né? Rainha do lar, aquela perfeita, né?
Então, nós temos um monte, irmãs, um monte de coisas que a gente poderia ficar aqui um tempão a mais ainda falando sobre isso. Mas, tirando isso tudo, vamos por um caminho certo, então? Vamos ter uma ação responsável. E aí a gente vai lá para Kardec, e aí é no céu e inferno, não é na Gênese. Nós vamos acabar com ele de novo, para ver como ele é atual, é tudo. É magnânimo. E aí, eu já li tudo isso, leia de novo. Conforme o nível de compreensão, maturidade, poder dedutivo, analítico, a gente entende um livro diferente nesse ano, daqui 5 anos, é um outro entendimento. Então, vamos ler de novo, vamos estudar de novo. Vamos buscar de novo refletir, reflexionar sobre determinados ensinamentos. Vamos nos imbuir, nos intuir e dizer, eu vou agora fazer com que isso tudo chegue até mim. Porque na hora que nós conectarmos e abrirmos, porque eu falei, a nossa mente tem 3 campos de força. É o pensar, o sentir e a vontade. E olhem, irmãos, que vontade, isso é coisa da fé. É a fé, na verdade. A vontade é a fé. É uma energia da nossa alma. E eu já coloquei para os irmãos aqui, mas vou colocar de novo. A gente tem o hábito de dizer que a gente, eu não gosto muito de ver as almas penadas por aí. Não usemos mais esse termo, porque alma somos nós, corpo e espírito encarnados. E nós aqui na frente, nós aí somos almas. Então, a vontade é uma energia da nossa alma. É ela que faz, que transforma. E já na época dos nossos psicólogos estudiosos, tem Maslow, tem outros, que já vêm questionando toda essa energia, essa força, que faz parte da nossa mente. Que é aquilo que faz acontecer. Que a vontade, a energia da nossa alma. Então, esse tripé é que a gente tem que segurar, procurar entender, aprender e controlar. Então, irmãos, mas vamos lá para a nossa ação responsável na culpa, que nós vamos encontrar no capítulo 7º do nosso Céu e Inferno, das penas eternas, né, da nossa obra básica. Então, lá, a gente, puxa vida, mas se eu entendi que eu errei, que eu fiz um erro, eu me responsabilizei por aquele erro. Eu sou responsável por esse erro. Eu admito que fiz. Eu paro, faço uma reflexão, chamo, olho, vejo, visualizo e compreendo que errei. Porque o processo de arrependimento também é um processo a ser aprendido. Arrepender-se verdadeiramente é metanoia, é transformação, é mudança da mente. Noia é mente. Então, nesse momento em que nós fazemos esse processo em nós, que nós daí fizemos toda uma autoanálise, e nós vamos entender, mas, puxa vida, por que eu fiz aquilo? Ou por que fulano fez? Porque a gente está falando também, poderá ser no sentido de outra pessoa. A gente está fazendo o quê? Vamos entender, mas eu não vou fazer mais, então eu vou aprender que aquilo foi errado, eu faço um aprendizado. Nesse momento que eu daí identifico que eu não vou cometer aquele erro novamente. E aí entra uma questão, irmãos. Temos que ainda reparar. Porque até sempre foi nos colocado que a gente só bastava se arrepender e tudo bem. Né? Vai lá, reza 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria, está tudo bem. E pode de novo cometer, vem aqui que a gente te liberta. Essa crença, esse ranço dentro de nós, nos tira toda a capacidade de fazer esse processo e nós ficando eternamente devedores, porque, na verdade, irmãos, nós temos que fazer essa danada dessa reparação, mas também lá na obra do Céu e Inferno, capítulo 7º, está sendo colocado para nós, que nós vamos fazer essa reparação, mas vai haver uma expiação
também. Vamos ter que expiar pelos nossos erros. Então, não é simplesmente assim, tudo bem, não. Há sempre um processo de expiação. Mas eu não mereço isso. Eu não sei porque minha vida está tão ruim. Eu faço tudo certinho. E a gente não procura entender bem o porquê das coisas, a resposta às interrogações. Então, de repente, há uma outra questão mais dura ainda e mais difícil, que é a de que nós seremos cobrados por aquilo também de certo que nós poderíamos ter feito e não fazemos. Não só do errado. Mas quando eu me aposentar, eu vou fazer um trabalho voluntário. Mas quando isso, eu vou ajudar fulano. Quando eu tiver tempo, quando isso, quando... E nós temos um monte de possibilidades de também nos dar, esquecendo que é dando que se recebe. Então, seremos cobrados também por aquilo que deixamos de fazer e temos a oportunidade de fazer. E vemos assim aquelas frases, eu quando me aposentar, eu não quero fazer mais nada, não vou cuidar de neto, não vou mais fazer isso, porque não vou mais fazer aquilo. Como se tudo aquilo fosse o maior sacrifício do mundo. São oportunidades de continuar o aprendizado do amor. O mundo estaria bem melhor se cada um de nós desse um pouquinho mais dessa energia. É tão bom, né, irmãos, quando chegamos a casa, recebemos os abraços dos irmãos, sentimos o campo vibratório de cada um. Esse campo é amor, é equilíbrio, é força, é Deus. Deus nada mais é, como diz Joana, de Anjos nas suas obras, é o equilíbrio das energias do cosmos. E aí, para encerrar, irmãos, vamos com uma historinha. Nós, quando encarnamos, nós ganhamos um monte de sementes para fazer um plantio. E envolvidos pelas ilusões, pelo mundo cheio de coisas fantásticas, por essa modernidade, por essa normose, nós ficamos lá dentro desse esquema, esquecemos as sementes. E quando olhamos para trás, vemos um monte de espinhos que cresceram naquela leiva de terra que foi nos dada, para que nós cultivássemos as sementes. Aí nós olhamos para elas e, nossa, o que eu vou fazer com esse espinheiro agora? Vou me deitar aí, ficar... Não vou me picar tudo, vou ficar me machucando. Não sei o que fazer. E fica dentro do processo. Eu fiz errado, meu Deus, agora como é que eu vou tirar isso daí? Se culpando no processo de culpismo. Aí a outra pessoa pega e planta um pouco das sementes, mas tinha pedra, tinha coisa, não cresceu direito. Não, foi descuidado, e daí? Eu não tinha muito tempo mesmo. Cresceu um pouquinho, tá bom, eu já fiz a minha parte. É o desculpismo. E aí a ação responsável é daquele que pega e daí diz, não, mas eu tenho a chance agora de pegar as minhas sementes, nem que seja nesse momento. Vou lá, vejo, ponho elas um pouquinho no sol e vou replantá-las de uma outra forma, porque eu estou tendo essa oportunidade de cultivar, de fazer crescer, de pertencer, de viver e de ser também algo dentro desse planeta, algo que faz efeito no processo de progresso e de evolução. Então, façamos nós, irmãos,
dentro de uma forma de ação responsável, a nossa parte. Primeiro nos limpando, nos olhando, fazendo dentro de nós não um processo de tristeza, ou melancolia, ou então de sofrimento, mas de reação com muita força, para que consiga se limpar e equilibrar os sentimentos ruins que tenha dentro de si. Que todos nós tenhamos força e coragem de reconhecer os erros que fizemos, de corrigi-los, de enfrentá-los, de nos tornar amigos deles e de agradecer até, porque eles nos servem para que a gente faça um novo recomeço. E que Deus, irmãos, nos proteja nessa busca e nessa caminhada. Muito obrigada por poder ter estado aqui com os irmãos nessa noite. Muito obrigada.